Meu querido irmão, minha querida irmã, Shalom. Que essa graça e essa paz do Eterno Pai permaneça na sua vida e na sua casa. Hoje nós vamos meditar no lindo texto de Lucas, no capítulo 7, do verso 36 até o verso 50. Então, é a história registrada nos versos 36 a 50 de Lucas 7. O nosso mestre querido foi convidado por um homem da religião dos fariseus para uma refeição em sua casa. O mestre aceitou e quando ele estava lá à mesa, eis que chega uma mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-los com o unguento. Quando o fariseu viu isso, falava consigo mesmo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo o mestre, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, qual dos 2 o Senhor amará mais? E Simão respondendo diz: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele diz: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a mulher: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E o mestre disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse texto é muito bonito, uma história encantadora. Então, o mestre amado chega na casa do fariseu chamado Simão para um jantar e logo chega uma mulher e chega por trás. As mesas dos judeus naquela época elas eram baixinhas, as pessoas sentavam com os pés para trás. E para surpresa de todos, chega a mulher então e começa a tocar nos pés do mestre. Ela chega por trás do mestre. E ela veio chorando. E ela chorava aos pés dele, ela molhava os pés dele com as lágrimas. E ela enxugava com o próprio cabelo. E ficava beijando os pés dele. E ungia os pés com unguento. O que há de interessante nisso? É que esta mulher, pela condição dela, nem o nome dela aparece aqui. Ela aparece aqui como pecadora. Quando fala pecadora, está se referindo à prostituição. Era uma mulher prostituta. Então, ela chega aqui com essa identidade, né? Como se fosse uma identidade. Até então, era algo que ela praticava. Não sei se era necessariamente a sua identidade, mas ela era identificada assim pelos judeus. E então essa mulher chega e age desse jeito, surpreendente.
E o fariseu viu isso e ele pensou assim: se este aí fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que está tocando nele, porque ela é uma pecadora. E ele pensou que ele pudesse guardar isso para si, uma opinião própria, não revelada. Apenas falou com a sua própria alma. E então ele põe em questão a veracidade sobre o mestre amado. Se ele realmente era um profeta, ele logo deduziu: não é. Por esse sinal aí, não é. Porque senão ele não ia deixar essa mulher tocar nele. Para surpresa de Simão, o mestre vem e fala assim: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. E ele diz, mestre. Aí ele conta uma história: ó, certo credor tinha 2 devedores e um devia 500 dinheiros, o outro devia 50, mas nenhum deles podia pagar. E aí o senhor deles perdoou a dívida. Simão, qual desses ama mais? Aí Simão, eu creio que é aquele que mais foi perdoado, aquele que devia mais, que teve um perdão maior. Esse ama mais. E o mestre falou: muito bem, Simão, isso mesmo. Olha só, eu entrei na tua casa e você não me deu água para os pés, mas olha essa mulher aqui. Ela regou meus pés com as lágrimas dela. Ela chorou os meus pés. Ela enxugou os pés com a toalha, com o cabelo dela. Você não me deu uma toalha. Era natural que o hóspede fosse recebido com uma bacia de água para lavar os pés. Geralmente tinha um servo que lavava os pés do hóspede, mas isso não foi oferecido ao mestre. E claro, teria que ter uma toalha para secar os pés, também não foi oferecido ao mestre. Aliás, os discípulos do mestre nunca fizeram isso com ele. Um dia ele fez com os discípulos, mas cabia aos discípulos, como servos dele, fazer essa atividade. Mas eles não fizeram, mas ele fez, está registrado lá em João capítulo 13. E então aqui era a primeira vez que alguém fazia isso com o mestre. Olha que homenagem maravilhosa. E de onde veio? De onde não se espera. E essa mulher chegou por trás e chegou tocando nos pés, porque ela não se achava digna para tocar a cabeça. E ela derramou um unguento nos pés, porque também os hóspedes eram recebidos com um óleo. Quem o recebia, quem o convidou, recebia, oferecendo água para lavar os pés, oferecendo toalha para secar, oferecendo um azeite para a cabeça, símbolo de alegria. E também recebia dando um beijo no rosto, ósculo santo. Simão não fez nada disso. Ele apenas convidou o mestre para o jantar e serviu o jantar. Mas a mulher teve um contato bem próximo. Ela soube que ele estava ali, ela foi atrás. E ela chega por trás, ela chega chorando. E ela chega derramando as lágrimas e secando com os cabelos, porque não tinha uma toalha. E ela derrama o unguento, que era uma especiaria muito cara. Ela gastou muito dinheiro naquilo. E ela não colocou na cabeça, colocou nos pés, porque até para os pés era difícil para ela chegar, porque ela sabia da santidade dele. Então, essa atitude dessa mulher mostrou para o mestre que ela estava entendendo da santidade dele e que ele vinha do Pai Eterno.
O fato dela agir por trás, agir chorando, e agir com precioso bálsamo, e agir beijando os pés. A cena se passou toda nos pés. A mulher não levantou a cabeça para. Ela não foi na cabeça do mestre, ela foi para os pés, demonstrando humildade, reverência. E ao mesmo tempo que ela reconhecia o seu lugar, ela reconhecia o lugar dele, de santidade, realeza. Ela ungiu como realeza. Ela chorou aos seus pés porque sabia da condição dela. E ela estava emocionada também de poder tocar naquele mestre. Ela não pediu licença, ela simplesmente se tornou ali, roubou a cena e fez isso. E esperava-se que ela fosse repreendida. Mas ele louvou a atitude dela. Ele exaltou a atitude dela, ele recebeu, ele aceitou. E então, ele disse à mulher, ele disse a Simão, verso 47, por isso te digo, que os muitos pecados da mulher são perdoados, porque ela muito amou. Porque de acordo com a parábola que o mestre contou lá dos devedores, essa mulher aqui era aquela que muito devia, que tinha muito pecado. Então ele perdoou os muitos pecados dela. E ela então muito amou ele. Mas o mestre disse, aquele a quem pouco é perdoado, que era o caso de Simão, né? Que julgava que ele fosse melhor que essa mulher, que ele estava em boa situação espiritual. E aí o mestre diz, Simão, aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Não tinha muito que perdoar de Simão, porque Simão era uma pessoa, era um fariseu que levava uma vida respeitada. Era um homem religioso, um homem piedoso. E era um homem até com simpatia pelo mestre. Ele convidou, poucos faziam isso. Ele convidou o mestre para ir para sua casa, para estar na sua casa. Mas claro, como ele, como muitos de nós, temos esse hábito de achar que nós estamos em situação melhor que outras pessoas. Mas o mestre reverteu a situação daquela mulher e falou, Simão, os pecados dela foram todos perdoados. Ela teve muitos pecados, mas ela muito amou. Ela teve humildade. E é essa humildade é que nós somos convidados a ter. A humildade, ela cabe em qualquer lugar, em qualquer situação. E ela precisa fazer parte da nossa vida, ela precisa ser a nossa personalidade, o nosso caráter. Tem que ser um caráter humilde. A nossa personalidade precisa ser humilde. E humilde ao ponto de considerar todos os outros superiores a nós mesmos. E eu quero até aproveitar para ensinar um pouco, porque eu tive que aprender isso. Nesse tempo de tratamento, eu tive que aprender muitas coisas. E uma delas é que qualquer pessoa é superior a mim. E eu tinha um grupo de oração, mulheres que oravam comigo, e uma das mulheres tem um filho
Esse grupo não está mais em atividade. Mas uma das mulheres tem um filho que levava para esse grupo de oração. E ele tem umas dificuldades. Ele tem síndrome de Down. E que pessoas queridas são essas pessoas, né? Que pessoa encantadora aquele jovem. Muito querido. Eu o amo muito. E um dia eu entendi que o pai estava colocando ele naquele grupo. E colocando diante de mim para eu dar atenção a ele e àquela família, entendendo que ele era melhor que eu. E eu pensei assim, eu tenho que considerar todos superiores a mim. Como considerar esse jovem? E também tinha uma jovem com alguns comprometimentos. E eu pensei, como considerá-los melhor que eu, assim? Porque isso não é um hábito nosso, né? A gente acha que tem a mente funcionando melhor, nós estamos numa situação melhor, porque a gente não depende das pessoas para fazer certas coisas e tal, a gente mesmo pode ir, pode resolver. E eles, no caso, são dependentes. E não é assim que funciona. O mestre querido, que é muito bom, me ensinou. E um dia eu vi, ele é assim e ele contribui para o sustento da sua família. E a outra pessoa também contribui. O que eu queria hoje era estar bem como eles. Não deve ninguém, que não era o meu caso. Estava oprimida por dívida. E eu vi como que é fácil você perceber. Não é a fantasia, não. É uma constatação de que o outro é melhor do que a gente. Gente, sempre é. O outro vai ter sempre algo melhor que nós. Não é difícil considerar os outros superiores a nós. Então, nós precisamos desse tipo de atitude e desse estilo de vida. As pessoas são superiores a nós. Paulo aconselhou assim, lá em Filipenses capítulo 2. E que nós saibamos viver nessa postura e não na postura de Simão. E também nem estou criticando o Simão, não, porque o Simão fez uma coisa que muita gente não fazia, que era levar o mestre para sua casa. Mas aquela era a oportunidade que ele estava tendo de aprender. Então o mestre mostrou para Simão que ele era tão profeta que sabia o que o Simão estava pensando. O Simão ficou surpreso, porque ele disse, esse mestre não é profeta não, porque um profeta sabe o comportamento dos outros, ele saberia que essa mulher, ele ia olhar assim, ele já ia ver. Essa mulher é pecadora, não vou deixar tocar em mim. E aí o mestre vai e surpreende Simão, mostrando para ele que não só sabia quem era aquela mulher, mas sabia até o que o Simão estava pensando. Ele provou que era profeta. Muito melhor do que os profetas que o Simão conhecia. Então o mestre sabia muito bem quem era aquela mulher. E por isso ele recebeu de bom grado a homenagem, a unção que ela deu, os beijos que ela deu nele. Ele recebeu a adoração, porque ele podia receber a adoração. Então, a casa de Simão pode não ter tido um comportamento tão louvável quanto da mulher, mas a casa dele foi palco de adoração. Eu desejo que você tenha também essas características do Simão, de deixar que a sua casa seja palco de adoração, de levar o mestre para a sua casa,
de não ficar só dependendo, pedindo coisa para o mestre. Coisa boa que Simão fez. Simão não estava pedindo nada para o mestre. Simão estava oferecendo o jantar. Essa mulher também não foi atrás do mestre para pedir algo. Ela foi para oferecer. Mas ninguém sai sem levar nada diante do mestre. E essa mulher foi surpreendida. O mestre disse: mulher, os teus pecados estão perdoados. Ela não sabia que ela ia mudar. Ela nem estava pedindo nada. Mas ele ofereceu, porque era impossível não ver aquela mulher como verdadeira adoradora. Olha quem é verdadeira adoradora, olha só. Quem é que foi adorar de fato naquele local onde tinha discípulos, onde tinha Simão, onde tinha a família de Simão? Então vem essa surpreendente adoração de uma mulher de quem não se esperava que fizesse isso, mas que o mestre sabia muito bem quem era e conhecia o coração dela e viu, e todos puderam ver a disposição em crer, a disposição em reconhecer quem ele era e a disposição em ungí-lo como ungido do Altíssimo. Ela deu o melhor que ela tinha, o melhor em especiaria, o melhor em adoração, ela deu. E com humildade ela fazendo isso, reconhecendo que na condição dela, ela não era digna de olhar nos olhos dele. Isso pensou ela. Mas para surpresa dela, ele vem com aquela palavra toda sobre ela e fez com que todas as atenções se voltassem para ela. E ele disse a ela então: os teus pecados são perdoados. E ele termina dizendo: a tua fé te salvou. Nisso tudo que ela fez, ele viu uma fé surpreendente, uma fé que o reconheceu como vindo do Altíssimo, como enviado do Eterno. E por causa disso ele falou assim: vai-te em paz, vai-te em paz. Ou seja, a relação entre aquela mulher e o Altíssimo agora estava atualizada, sarada. Aquela mulher agora ia voltar alegre, feliz, transformada, com uma nova identidade. Aquela mulher não sabia que ia ser transformada daquele jeito. Aquela mulher foi ali para prestar uma homenagem, para dizer: eu te reconheço como o enviado do Altíssimo. Mas ela saiu dali como salva, ela saiu dali com paz, ela saiu dali com uma relação restaurada entre ela e o Pai Eterno. Que seja assim na sua vida, que seja assim na vida de sua família, que seja assim na minha vida. Que a sua casa seja palco de adoração. Que a sua casa, que você convide o mestre para estar sempre na sua casa. E que lá você mesmo adore. Que você reverencia ele com toda a humildade. E você vai se surpreender com o que ele diz para você. Querido Pai, guarde essa pessoa que me ouve, guarde a sua família. Querido Pai, abençoe essa pessoa. Querido Pai, transforma essa pessoa e transforma a mim também em verdadeiros adoradores, verdadeiros adoradores, verdadeiros adoradores. Pai, eu gosto da humildade. A humildade me é atrativa, mas me ensina a ser humilde. Eu quero que isso faça parte da minha vida. Eu quero ser assim. E eu quero que quem me ouve agora seja assim também. Pai,
seja o que for que essa pessoa está precisando, se for algo que glorifica o teu nome, faz na vida dela, dá a cura da alma, a cura espiritual, dá libertação, dá conhecimento, dá revelação na tua palavra. Querido Pai, até se alimento, não deixa faltar alimento na casa dela, não. Como não tem faltado na minha, não deixe faltar na dela, guarda ela. Dá condições de sempre pagar as contas, abençoa essa pessoa. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fica assim, viva esse dia na presença dele, glorificando o nome dele sempre, porque ele te ama muito. Ele te ama muito e ele está cuidando de você hoje. Grande abraço.